eu acho que é a maior empresa que as pessoas não têm noção que é portuguesa. Para teres noção, a Target tem 6 marcas de jewelry. E uma somos nós. Uau! Quando nós começámos a Harper, era tudo tão amador que que parecia que vinha tudo do AliExpress ou da Shein. E não vinha, vinha da minha casa da ajuda. Mesmo que tu descubras como é que vais vender algo e que isso esteja a funcionar, eu posso te garantir que alguma coisa má vai acontecer. Catarina, muito obrigado por teres vindo. Eu queria muito convidar-te porque a Harper, a empresa que tu criaste, eu acho que é a maior empresa que as pessoas não têm noção que é portuguesa. Podes apresentá-la a quem nunca ouviu falar? Bem, obrigada, Chico, pelo convite. Então, basicamente, eu fundei a Harper em 2018. Eu tinha 26 anos e começou literalmente naquele clichê de estar em casa. Comecei a pensar, ok, tipo, eu não estava a trabalhar nessa altura, ok, eu gosto de jewelry, vou fazer aqui umas peças, pus live, pá, foi super interessante porque instantaneamente eu comecei a ter à volta de 10 vendas por dia. E aí é que eu percebi, e não eram vendas tipo de amigos, eram vendas de comunidade Instagram que, sei lá, eu ia te pondo fotografias e as pessoas iam comprando, e aí é que eu percebi, ok, há aqui qualquer coisa. Depois, em simultâneo, o meu namorado, ele, que é atualmente CMO da Harper, bem, ele estava super ligado a paid media e começou a fazer alguns ads no Instagram e aquilo começou a funcionar. Então foi tipo, ok, espera lá que nós temos aqui qualquer coisa. Vai, depois a partir daí foi escalando e escalando. Uma das coisas que eu acho que mudou completamente o rumo da coisa foi o facto de pá, eu ter percebido rapidamente que havia um produto, um material que é a Inox, que estava a ser muito pouco explorado em jewelry e que não perdia a cor. E eu, como jewelry obsessed que sou, e quanto me irrita eu comprar uma peça e saber que ela vai perder a cor e que, sei lá, eu quero ir para a praia com ela, não ter essa preocupação e eu saber que ao final de X dias ela simplesmente vai perder a cor, eu pensei, ok, isto pode ser mesmo game changing. E então aí é que eu percebi, ok, bora então lá desenvolver os nossos próprios produtos. E depois foi nessa altura que eu fiz a viagem à China. E nessa viagem à China é que comecei a procurar fornecedores que estivessem dispostos a trabalhar connosco e a desenvolver os nossos designs. Pronto, e depois a partir daí começou a escalar. Nós começámos pela Europa, até que abrimos os Estados Unidos, que hoje é obviamente o nosso maior mercado, e aí obviamente explodiu, e o e-commerce lá está bastante mais desenvolvido. Pronto, e hoje atualmente estamos em mais de 200 países, estamos nos 8 dígitos de faturação. Acho que tivemos um marco brutal no ano passado, que foi a entrada na Target, que bem, é um retailer americano, e o que eu acho que é preciso termos noção do que é a Target e o quão incrível é nós termos conseguido entrar, porque a Target atualmente eles estão numa estratégia de national brands, e national brands basicamente são marcas que têm distribuição nacional. E eles vêm de uma estratégia que estava em on brands e agora estão a abrir. E para teres noção, a Target tem 6 marcas de jewelry e uma somos nós. Uau! Yeah, é Muitos inacreditável. parabéns! Obrigada. Incrível! E pronto, e portanto aí é interessante perceber o quanto, pronto, o que nós estamos já a alcançar. Há várias coisas que tu disseste que eu quero aqui ir mencionar, mas tu falaste que o teu namorado ao início começou a fazer publicidade no Facebook e as vendas começaram a crescer e neste momento tu fazias as peças em casa. Houve algum momento em que se tornou difícil para ti continuar a produzir ao nível da procura que existia? Pá, passado para aí 2 meses. Porque ainda por cima, por coincidência, quando nós começámos a fazer advertising mais agressivo, apanhámos uma Black Friday. Que, obviamente, comparativamente com as vendas que fazemos hoje, não é comparável, mas na altura, eu que estava a fazer as peças sozinha, eu tive backlog para ir até janeiro. E depois eu fui à China, já nem me lembro, por volta de abril, e também já exatamente com essa questão, que era, eu não fazia todas as peças, eu comprava muitas peças, no Martim Moniz há uma versão daquilo que o mercado que existe na China, portanto muitas das coisas eu comprava no Martim Moniz, e depois fazia as alterações que eram necessárias e fazia shipping para os nossos customers. Mas sim, houve uma altura
que eu estava a fazer peças todos os dias da minha vida, pá, e era ridículo porque eu ia ao CTT ali ao pé do aeroporto, que é o CTT que fecham mais tarde, pá, e era absurdo porque era tipo sacos do Pingo Doce, faço a publicidade, cheios de encomendas, tipo aqueles bubble mailers, cor-de-rosa, choque, e eram eles tipo, a pesar aquilo tudo e depois aquilo tem tudo de ser separado por mercados, pá, era ridículo. Era ridículo. Mas pronto, foi aí nessa altura que depois, passado pá, ou seja, de 6 meses ou 7 de termos começado, entrou o Vasco, que ainda hoje trabalha na Harper, que é o nosso Head of Ops, que pronto, entrou comigo e aí começou a ajudar-me nesta parte toda, tanto de Customer Support como a fazer o shipping das encomendas. Depois aí já entramos em negociações com outros transportadores, na altura elas a CTC, portanto, mas pronto, rapidamente tornou-se um bocado crazy, sim. Ok. E o que é que tu disseste que logo em abril do ano seguinte foste à China procurar fornecedores? Eu gostava de saber como é que foi essa primeira viagem e o que é que ninguém te prepara ou o que é que ninguém te avisa antes de tu ires à China fazer uma coisa dessas? Bem, essa viagem à China surgiu porque, primeiro, eu já estava a trabalhar com quem vende nas lojas do Martinis já eram meus fornecedores. A determinada altura eles já compravam a contar com as insanas quantidades que nós lhes pedíamos. Pá, de repente chega lá alguém que lhe pede 200 ou 300 colares. Tipo, isto não é uma coisa que lhes aconteça, mas isto versus as peças todas. Obviamente, numa ótica de gestão de estoque, isto também era lunático. Porque estávamos sempre dependentes de quando é que eles iam trazer estoque e não sei o quê. E então, até foi uma das pessoas que trabalha lá que me disse: ok, porque é que não vai à China? Eu arranjo lá uma forma de o meu irmão vai lá buscá-la e não sei o quê. Pá, eu fui literalmente sozinha à China e eu fui para Yiwu. E eles têm lá uma feira gigante em que, tipo, pronto, que aquilo é como se fosse um Colombo por categoria e uma delas era jewelry. Pronto, e depois a partir daí, literalmente fui lá e pronto, foi simplesmente procurar começar a ver booth a booth e ver quais eram os fornecedores que poderiam estar interessados em trabalhar connosco. Uma das maiores dificuldades que talvez tenha sido o mais difícil, e eu tive sorte porque em milhares de fornecedores encontrei uma que me ajudou, que era a Daisy, e digo passado porque ela já não trabalha connosco, que era a única que falava inglês, porque depois mais ninguém fala inglês ali. E ela era a única que falava inglês e tinha Wi-Fi no booth dela e eu estava tipo exausta e então pronto. E ela também, e havia outra coisa que o aço inox é um material que é aplicado a joias, apenas recentemente está a ser, é muito recente, ou seja, ainda não há tecnologia e há uma grande diferença, por exemplo, do aço inox para a prata, porque o aço inox é um material super rijo. Tipo, prata tu consegues quase derreter, aço inox tipo, é rigíssimo. E então necessita de tecnologia específica, tanto que muitos deles dizem, pá, não é possível fazer o que quer. Pá, hoje em dia já há tecnologia para fazermos tudo e mais alguma coisa com limitações. O aço inox é um material que tem limitações. E então pronto, quando fui lá também era essa a questão, que era tipo, ok, quem é que está disposto a experimentar uma coisa nova? E na altura foi a Daisy, pronto, hoje em dia já toda a gente faz. E para quem ainda não viu, eu tive de férias no ano passado na China e, portanto, começaram a aparecer muitos conteúdos sobre a China, tanto no TikTok como no Instagram, e uns deles era sobre esses espaços que tu referiste exatamente, do tamanho do Colombo, que tem centenas e centenas de lojinhas de fornecedores. Então, tu entraste num espaço desses ou em mais e foste Tu vais loja a loja? tu Ok. vais um a um e literalmente é isso, tu entras, vais um a um e vais vendo o que aqueles, pá, zero sofisticado, vamos perceber, zero, os booths são zero trabalhados, aquilo é coisas empilhadas umas em cima das outras, mas sim, é exatamente isso, tu vais e vais um a um e vais percebendo, tipo, vais perguntando preços, vais percebendo quais são, tipo, se eles têm fábrica, se não têm fábrica, onde é que está, quantas quantidades mínimas, mas pronto, e a partir daí também eu gosto de ir ver o que há também novo e o que é que dá para fazer. Pronto. Mas pronto, hoje em dia também já é uma coisa que nós já produzimos, nós já desenvolvemos 99,9% dos nossos produtos, portanto já é uma coisa que não tem tanto interesse para nós, mas continua a ser interessante ver o que é que está a ser feito, principalmente numa ótica de inovação. E como é que foi, no meio desses potenciais fornecedores todos, encontrares um que tu tivesses confiança que iria fazer aquilo que tu querias da forma que tu querias? Ou o que é que tu procuravas num fornecedor? Na altura era isto, ou seja, por exemplo, é tão diferente hoje em dia dos fornecedores que nós trabalhamos, mas na altura eles trabalham através do WeChat,
Toda a conversa foi feita através do chat. Eles não falam inglês, a comunicação é extremamente complexa. E portanto, ali, estou-te a dizer, eles têm tipo, são centenas de fornecedores e eu trabalhei com a Daisy, com uma. Ok. E aí é a questão de. Pronto, era essa questão de procurava um fornecedor que conseguisse falar inglês, com quem conseguisse comunicar e que tivesse flexibilidade para experimentar novos designs e testar coisas que ainda não tinham sido feitas. Esta para mim foi a coisa mais importante. Pá, mas aquilo são dias em dias em que tu estás lá e vais correr todos. Andar, sempre. Até que, pronto, encontras alguém. Ok. E pronto, isto foi então 2018 ou 2019. Sim, 2009, início de 2019. Hoje em dia, onde é que tu alocas mais o teu tempo se tivesses que atribuir percentagens aos vários departamentos ou unidades do negócio? Ou seja, nós neste momento, com a dimensão que a Harper tem, eu dedico muito do meu tempo a duas coisas. Que é, ou seja, o meu foco é maioritariamente 2 anos, um clássico, pronto, porque uma coisa engraçada agora, e que tipo, isto é óbvio para CEOs que já têm muito mais experiência do que eu, mas para mim, principalmente vejo uma evolução de uma marca do zero a onde estamos agora, é que na dimensão que nós temos atualmente, tudo o que tu queres fazer que possa ter um impacto transformador não demora um mês, demora 1 ano e meio até ser executado. Nomeadamente, por exemplo, quando nós entramos na Target. Não decides entrar, não fechas um contrato hoje e estás na Target amanhã. Não, são coisas que demoram 1 ano e tal até serem executadas. E portanto é aí que ou seja, eu agora dedico muito do meu tempo a garantir que nós temos iniciativas que eu sei que podem ser desenvolvidas hoje, mas que só vão estar a ter impacto daqui a 1, 2 anos. Porque se calhar a Harper, quando comecei uma iniciativa, era ok, vou fazer onboarding de 10 influencers e elas vão ter um impacto imediato. Hoje uma influencer, por muito que se torne um viral de alguma maneira, aquilo, ou seja, é um impacto que tem um impacto naquele dia. E é um impacto que não é transformador de todo. Portanto, uma grande parte do meu tempo é garantir que nós temos iniciativas e que nós estamos a pensar a 2, 3 anos e que vamos conseguir crescer em 27, 28. E depois, numa ótica mais short term, é merchandising e tudo o que está à volta de brand. É onde eu dedico mais tempo. Ou seja, desenvolvimento de produto, toda a estratégia de merchandising da Harper e garantir que um trabalho muito, muito próximo de brand para garantir que nós estamos exatamente na visão que eu tenho para a marca. E aí diria que é assim onde eu gasto mais tempo. Ok. Como é que tu sabes que está na altura de lançar um produto novo? Imagina, produto e newness eu acho que é absolutamente essencial em qualquer marca. Obviamente que na nossa newness é muito mais recorrente. Ou seja, se calhar se estiveres a lançar molhos, nós temos um catálogo com 600 SKUs. Portanto, é diferente. Se calhar se estiveres a lançar molhos, que é o teu product development, estás a lançar um molho ou um gelado ou o que seja por ano. Portanto, é diferente. Agora disseste molhos e eu comecei a pensar, isto era alguma coisa de joalharia que eu não conheço. Juro, estava a pensar, pá, molhos. Eu tenho que lhe perguntar o que é que são molhos. Quero só interromper o episódio para vos agradecer estarem a ver e também pedir-vos um pequenino favor. Eu gostava muito que subscrevessem onde quer que estejam a ver ou a ouvir este podcast e deixassem um like, porque isso, embora parecendo um pequeno gesto, ajuda-nos a trazer cada vez mais e melhores convidados. E agora voltamos ao episódio. Não. Estou a falar de como depende do que é a marca e do que é que nós vendemos. Na Harper, eu sei, ou seja, no início nós tínhamos um catálogo para aí com 30 produtos e nós percebíamos que cada vez que lançávamos um produto novo dava para fazer ads novos, tens um storyline novo, repeating customers, portanto era importante trazer newness. Hoje em dia é absolutamente essencial. Ou seja, lá está, nós temos um catálogo com 600 produtos. Portanto, nós estamos sempre a limpar o catálogo e a introduzir novos produtos. E trazer estes novos produtos faz com que tu consigas, e para a Harper o produto é central no nosso crescimento, porque para já tu consegues, nós olhamos para o produto de 3 formas diferentes. Nós trazemos produto newness, mas numa ótica de mass market, nós chamamos que é o bread and butter, ou seja, produtos que eu sei que vão vender, e aí nós vamos trazendo essas coleções novas. Depois nós temos outra coisa que são as expansions, que
que são produtos que as pessoas, não é as pessoas, são produtos que que funcionaram, que são histórias que funcionaram e nós vamos alimentando essa história. Por exemplo, animais, nós temos uma collection que é de animais, começamos com 2 e de repente já vamos para aí no 6º lançamento de animais, porque é uma coisa que funciona. E neste momento já nem sei, temos para aí uns 30 animais no nosso website. Portanto, expansions é outro. E depois temos outro lado que é produto pode-nos ajudar a lançar novas business units. E é aí que eu acho que e atingir novas audiências. E aí acho que é quando é interessante, que é, por exemplo, ok, vamos pensar, por exemplo, naquilo que eu estava nas universidades, ok? As universidades é um exemplo de uma nova audiência, trabalhar profissões, trabalhar hobbies, trabalhar bem, o que seja, e portanto aqui existe este lado de o produto poder ajudar-te a descobrir e a impactar novas audiências que não estavas até ao momento e a ajudar-te a crescer. Pronto, e nós neste momento também já temos o outro lado, que é uma fashion line, ou seja, produtos que têm mais risco, mas também são muito mais divertidos e interessantes, que ajudam basicamente à marca. Pronto, e basicamente é esta. Que tipo de produtos é que têm mais risco? Por exemplo, animais. Ah. São produtos que são muito mais imprevisíveis. Não, é difícil à partida, no momento certo, tu saberes que esse produto vai funcionar. A forma como há produtos que têm baixo risco, que é, ok, uns hoops, por exemplo. Pá, mais para a esquerda, mais para a direita, nós vamos acabar a vender aquilo, porque são produtos que são bastante mass market, que são produtos que são do dia a dia, que não têm grande risco. De repente estás a pôr um macaco na orelha, que é um animal que nós lançámos agora. E isso aí é super engraçado, porque depois tu consegues fazer coisas super divertidas à volta do brinco. E eu acredito que existe um espaço gigante para playfulness em joias. Sei lá, eu próprio estou a usar peixes e lobsters, mas pronto, aí é muito mais arriscado, porque é mais difícil de prever se as pessoas estão interessadas em comprar macacos ou não. Nós, na altura, eu lembro perfeitamente que nós lançámos animais, nós lançámos um galo e um pato. E eu fui tipo, ok, vamos lançar isto, mas eu tenho zero esperança. Quem é que vai andar com um galo? Não consigo imaginar. E aquilo, numa semana ficou soldado. E nós estávamos tipo, o que é que se está aqui a passar? Pronto, depois quando isto acontece, estás 2 meses para repor stock ou 3, mas a seguir já estava a lançar mais 5 ou 6 animais. Pronto, e a partir daí é uma coisa que, bem, temos feito coisas super divertidas. E encontraste alguma audiência específica interessada no galo ou não havia nenhum padrão? É assim, lá está, isto foi também o sucesso foi driven por ads, mas pronto, lá eles encontraram de alguma forma um ad específico que funcionou, mas a verdade é que consistentemente os animais são top sellers. Okay. Depois de serem os galos, foram as vacas, agora é um pássaro. Os animais consistentemente são top sellers na Harper. E nessas linhas mais arriscadas, por exemplo, vocês pensam, olha, vamos lançar uma linha ou lançar com animais. Que tipo de validação é que vocês fazem para tentar perceber se vai haver tração? Se vai haver tração no futuro? Se pode haver ou... Pá, imagina, nós não fazemos validação para ver se vai haver tração. Ok. Ou seja, nós olhamos para o tema, isto aqui tem um lado um bocado... Nós sabemos que estas seleções têm um risco e nós aceitamos esse risco. E o risco é demorares mais tempo a vender o stock ou não o venderes todo. Isto é uma realidade, mas tu aceitas isso. Pronto, e tanto, por exemplo, nós nestes produtos compramos quantidades de produto tipo o MOQ, que é Minimum Order Quantity, que vai à MOQ porque não sabes o que é que vai. Ou seja, de hoje em dia já não comprei MOQs de animais, mas no momento zero comprava. Okay. Portanto, sempre que temos estas coleções mais diferentes, vamos ao risco mínimo, mas vamos mais agressivos em marketing. Se calhar dedicamos. Porque já não, é mais brand do que propriamente sales driven. Okay. Ou seja, não é uma coisa que tu à espera, depois pode-se transformar e os animais já representam uma fatia interessante de revenue. Mas quando eu estou a lançar estas fashion lines, eu não estou preocupada com receita. Okay. Estou preocupada, ou seja, aquilo é brand, basicamente. Mas depois há sempre algum produto que acaba por surpreender, que é super aleatório. Lá está, por exemplo, os macaquinhos. Então, por aquilo que tu disseste, parece-me que o produto alimenta as novas audiências que podem surgir e alimenta também iniciativas de marca que
podem ser apenas pode ser apenas para o benefício da marca e não necessariamente para vendas, apesar de depois poderá gerar vendas também. Exato, ou seja, nós, por exemplo, agora temos uma coleção de desportos. De sports, que é uma coleção que também está a expandir à semelhante. Pá, é surreal, mas em simultâneo com os animais, durante pá, 4 ou 5 semanas, teve no top 5 foram os baseball earrings. Literalmente um taco de beisebol e uma bola. E aí ajuda, porque vais a uma audiência específica. Ou Ok. seja, aí foi tipo, ok, vamos lançar desportos. Aqui vem no insight de tipo, eu adoro desportos, vou ver muitos desportos e vou a jogos de variadíssimos. Eu adoro comprar o merchandising e mulheres estão completamente underserved em merchandising. O merchandising é feito para homens. E eu pensei, ok, oportunidade de fazer aqui merchandising super divertido para mulheres. E as audiências estão a crescer cada vez mais, não só apenas no desporto feminino, mas como Uhum. também mulheres a verem jogos e a verem desporto masculino. E, portanto, existe aqui uma oportunidade gigante para nós oferecermos merchandising interessante para mulheres. E daí começámos a desenhar toda uma sports line, que neste momento também já tem vários SKUs, mas até ao final do ano vai crescer para, aí para uns 40 ou 50. Um, e aí tem essa oportunidade de fazer isso, ou seja, de trazer novas audiências, mas também trazer revenue. Mas é sempre um teste. Ok. E trazer suporte, lá está, também te posiciona, que é o primeiro passo, mas depois também te permite, se funcionar, vai-te permitir ir buscar uma audiência específica, mas, mas depois também fazer aqui o conjunto e a ponte entre os dois, que honestamente é o mais interessante. Eu, por mim, só vendia este tipo de produtos. Mas pronto, obviamente que vender um necklace simples é o que tem é o menos arriscado. Mas depois também não te traz, não te diferencia de outra marca, ou diferencia-te menos. É mais difícil fazer diferenciar de forma interessante de uma marca quando estás com peças mais. Pronto, são mais simples, vamos chamar-lhes assim. E eu acho que existe aqui um espaço mesmo brutal para nós fazermos coisas divertidas em joias. E dentro dos desportos, isto se puderes revelar, tu vês o caminho a passar também por exemplo, licenciamentos com equipas específicas, por exemplo, um taco de beisebol de uma equipa específica, por exemplo? Claro, nós neste momento já estamos em conversas com tipo todas potencial licenciamentos com várias ligas nos Estados Unidos. Lindo. Mas licenciamento é um bicho diferente, porque licenciares uma NFL é estupidamente caro. Pronto, mas está tudo em cima da mesa atualmente, sim. Ok. E depende unicamente de um investimento da vossa parte Não tens de. de ser aprovado. Ok, Por exemplo, se quiseres fazer licenciamento com a NFL, eles têm de aprovar, não ok, é? Para além do minimum fee que tu lhes tens de pagar, eles têm de aprovar que a NFL é muito complicado. A NBA também é muito complicado. Há outros mais simples, mais acessíveis. Mas sim, depende desse. Tens de ser aprovado e também tens de estar disposto a pôr aquela porcentagem à cabeça logo. ok. E eu, pelas suas respostas, eu depreendo que quando falamos em novos produtos e audiências, estamos sempre a falar dos Estados Unidos primeiro. Atualmente, sim. Sim. É onde sempre nós estamos a pensar, é lá, primeiro neles, sim, Ok, que vamos. Porque também é o nosso maior mercado. E também tem uma dimensão gigante. E eles têm um padrão de consumo super específico. Tipo, nós não conseguimos vender sports na Europa. É mesmo residual. ok. Mesmo que nós tenhamos. Ok, é difícil vender beisebol na Europa, porque nós não temos essa cultura, mas todos vemos futebol Aham. e é muito complicado vender, por exemplo, sports performarem cá. Epá, super interessante, Yeah. tendo em conta a força do futebol na Europa. Yeah. Não sei se simplesmente, não sei se nós não estamos tão interessadas em usar esse tipo de jewelry, não sei. Nós agora vamos fazer um teste engraçado para o Mundial e vamos ver como é que Ok. funciona. Nós desenvolvemos uma coleção específica que vai ser lançada agora já para a semana para o foco no Mundial e depois vamos ver como é que funciona na Europa. Mas honestamente, mas o Mundial é diferente porque é uma coisa muito emocional, muito emotiva. Portanto, até pode ser que funcione na Europa também. Vamos ver. Ok. E tu mencionaste também a questão das universidades e ligando com os clubes que são fenómenos de tribo, de as pessoas pertencerem a certos grupos, as universidades nos Estados Unidos é um bocadinho a mesma coisa. É isso que vocês querem explorar. Sim, ou seja, é isso. Nós vamos já está. Nós fechamos o licenciamento com
à volta de 10 universidades nos Estados Unidos em que nós vamos estar a desenvolver a jewelry deles, que também vai ser lançado agora já em junho e julho. Sim, exatamente, porque nos Estados Unidos as universidades têm um comportamento semelhante, de facto, aos clubes à volta do mundo. Um sentimento de pertença, é completamente diferente, porque o próprio logo, o merchandising das universidades é super engraçado. Ok. E há um potencial infinito, porque depois eles, sei lá, só o desporto nas universidades tem uma dimensão absurda, é passado na televisão, portanto, todo este universo dá para explorar de uma forma diferente. Por acaso estou bastante curiosa para ver como é que vai Também funcionar. eu, também estou muito curioso. E há alguma coisa que te tenha surpreendido ou que tenhas subestimado e depois te tenha surpreendido com a entrada nos Estados Unidos? Subestimado que me tenha surpreendido. Não sei. A que nível? Ah, De diferentes formas de comunicar ou de comportamento do consumidor, não houve assim nada que te tivesse surpreendido a ti não, ou a equipa? não, não. Tipo, em nível de e-commerce, os americanos são é muito mais fácil mesmo. Por exemplo, uma coisa engraçada que é uma grande diferença entre, sei lá, americanos e um país específico como a Alemanha, que é os níveis de returns. Ela muito mais baixo nos Estados Unidos do que na Alemanha, por exemplo. Os alemães devolvem muito mais peças do que os americanos. Os americanos têm uma return rate muito, muito baixa face aos alemães, por exemplo. Uau, não fazia ideia. Eles devolvem muito menos peças. Esse, por exemplo, é um exemplo Ok, engraçado. Mas sei lá, pois a nível operacional mesmo, logística é diferente dos Estados Unidos. Pronto, aí vais descobrindo. Cada estado tem a sua própria, os seus próprios. Quando atinges determinado nível de faturação, tens os próprios taxes. Pronto, depois tens aí coisas específicas, mas no nível de comportamento do consumidor. Não sei, nós trabalhamos nos Estados Unidos como main foco há tanto tempo que eles são o standard. Depois tudo o que acontece na Europa é que é diferente. ok. Mas eu diria que lá, que não acho que assim de comportamento nada me tenha chocado muito. Ok. Como é que surgiu a entrada na Target? Pá, imagina, a entrada na Target foram eles que nos contactaram. Uau. Mas eu acho que a entrada na Target para mim ensina-me uma coisa que nós há uns anos atrás nós tínhamos uma pessoa dedicada à wholesale e tipo, nós tivemos este contacto todo, fizemos contactos a estas pessoas todas e isto faz-me lembrar um bocado tipo uma frase que eu penso do Steve Jobs, que é overnight success takes a love of a time, e eu penso que a entrada na área demorou 7 anos a ser construída. Ou seja, se eu tivesse tentado a Target há um ano atrás eles iriam dizer que não. E portanto, ou seja, foram eles que nos contactaram porque perceberam, através de análises que fizeram e o que é que estava a acontecer na Amazon, não sei o quê, que a waterproof era uma categoria que eles não estavam a explorar nas lojas e que tinha uma procura brutal. E para eles, e isto para mim é super engraçado perceber quando eu falo com eles, que eles veem a Hey Harper nos Estados Unidos como uma leading brand em waterproof. Pá, o que é tipo inacreditável, obviamente. E portanto, para eles foi tipo, ok, nós queremos trabalhar com vocês mesmo. Pronto, e foi por aí. A conversa surgiu, foram eles que me contactaram a mim diretamente. O que é que uma marca tem que ter para conseguir entrar num player destes? Pá, imagina, eu acho que tens de ter duas coisas diferentes. Que é, tens de ter, para entrar num player destes, tu tens de ter para já um produto, se quer considerar, eles te considerarem, vamos só perceber esta parte, um produto que tenha algo diferenciador. Isso aqui parece a coisa mais óbvia do mundo, mas para entrar num retailer destes, tu tens de ter algo que os faça pensar, ok, há aqui alguma coisa que eu não estou a ir buscar. Porque eles veem estas marcas como, ok, forma de trazer new customers, eles veem as national brands desta maneira, que é tipo trazer new traffic para as lojas. E portanto, ter alguma coisa, um produto que seja... que vá adicionar qualquer coisa ao catálogo deles, que seja diferenciador, e que já tenha uma presença como national brand, que nós temos uma distribuição nacional já considerável, e depois lá está, aquilo que eles consideram em marcas como as nossas, que já têm um following base interessante, só que nós também não temos assim nada do outro mundo nas redes, 300, 400, mas que já têm essa validação, as influências com quem tu trabalhas, portanto este ecossistema todo. Depois a nível operacional, tu tens de estar
ultra preparado para escalar. Ultra preparado, porque trabalhar com eles é extremamente exigente numa ótica operacional. De que formas? Pá, imagina o quão preparados tu tens de estar a fazer para as quantidades que eles te vão comprar, para os requisitos todos que eles têm de packagings e labels, a quantidade de vezes, a forma como eles fazem as tuas POs, isso é uma coisa que eles avaliam antes de trabalhar contigo, se tu estás preparado para escalar com eles. E para dar resposta à forma deles funcionarem, que é muito agressiva mesmo, operacionalmente. Tipo, a forma como a cadência com que nós temos de enviar produtos para eles, a forma como eles fazem as compras, a forma como eles decidem o que é que vai ser comprado e os momentos e short notice que eles te dão. Tem uma coisa que tu tens de estar mesmo preparado operacionalmente. Nós temos 2 fulfillment centers nos Estados Unidos, que também ajudam não só nós, obviamente nós trabalhamos com, mas que ajudam a satisfazer esta dimensão de encomendas que existe. Em quantas lojas da Target é que vocês estão? 500. Fogo. Impressionante. Começámos com 280 e depois fomos escalando. Pronto, e agora vamos ver como é que vai expandir para 2027. Mas sim, começámos em 280 e agora já estamos em 500. E em que momento é que tu achaste que era a altura de passar de DTC, Direct to Consumer, para retalho? Ou seja, eu acho que tu consegues. Eu diria que é uma coisa que eu tenho vindo a perceber mais ou menos há 2 anos atrás, mas eu acho que isto também está relacionado com a forma como paid media funciona atualmente. Ou seja, quando a Harper começou, em 2018, o tempo das vacas gordas das DTC Brands já vinha de talvez 5 anos antes. E as marcas conseguiam escalar e crescer neste ecossistema de aquisição nas redes sociais, nomeadamente em Facebook e Instagram. Era assim que a maior parte das marcas destas DTCs crescia. Atualmente, isto não é tão fácil fazer isto hoje como era quando nós começámos a Harper. Quando eu comecei a Harper, eu acreditava genuinamente que ia chegar aos 100 milhões de revenue com paid media. Acreditava genuinamente. Impossível de hoje em dia. Isso não vai acontecer. Com os custos que tu tens, com as dificuldades que tu tens em escalar, com ruas que te façam sentido, a velocidade com que está constantemente tudo a mudar, é absolutamente impossível a tua marca crescer só desta maneira. E depois há um conceito novo que eu tenho vindo a pensar que é tipo, quando tu estás a trabalhar, não é que exclusivamente paid media, tu tens um crescimento linear, ou seja, tu pões mais dinheiro, traz mais revenue, para além de que quanto mais dinheiro pões também fica mais caro adquirir as pessoas. E o que te interessa aqui é trazer um compounded growth. E isso acontece não apenas com crescimento através de paid media, tu tens de ter physical availability. Tu tens de estar acessível às pessoas, que isto é uma coisa que para nós veio na altura da Target, um bocadinho antes, em que nós começámos a pensar, tipo, se nós quisermos continuar a crescer, estarmos digitalmente não é suficiente. Imagina, tu tens de estar físico, tu tens de estar num sítio em que as pessoas que te consigam comprar, porque a verdade é, tu vais ao El Corte Inglês, se eles não tiverem Nike e fores comprar umas sapatilhas ou queres umas sapatilhas específicas, se não houver Nike vais comprar outras quaisquer. É muito improvável que tu vás diretamente à marca. É mesmo muito improvável, que foi a última vez que tu compraste diretamente num site da marca. Nem me lembro. Pois, para mim é tipo Zara, talvez. Ok. É muito raro as pessoas comprarem diretamente às marcas. Portanto, tu continuas a crescer. E eu vejo trabalhar com estes parceiros não apenas como um revenue channel, é também um acquisition channel. Porque depois aqui a questão que perguntas é, ok, então como é que eu vou fazer com que estas pessoas que me compraram numa Target depois não nos venham comprar direto ao .com? E tens este ecossistema que depois te faz crescer a marca. Mas isto é uma coisa que eu acho que, pelo menos para nós, foi uma coisa que nós começámos a considerar talvez há 2 anos, quando começou a ser muito mais difícil crescer. Nós estávamos a duplicar, mais que duplicar revenue durante 3 ou 4 anos consecutivos. Isto já não nos acontece. Para nós conseguirmos crescer e ter coisas que tenham de facto muito impacto, nomeadamente uma Target, é a forma de crescer. Tu sentes que esse caminho que vocês fizeram, da forma como começaram e-commerce, crescer através de anúncios de Facebook e agora passar para o retalho, agora olhando para trás, tu pensas que foi o caminho perfeito e esta é a forma de chegar lá, ou há múltiplas formas de chegar lá à dimensão a que vocês chegaram? Eu acho que existem múltiplas formas. E eu acho que de hoje em dia tu não tens, ou seja, lá está, tu tens marcas, nós já temos uma dimensão, uma revenue que tudo o que nós queremos que tenha impacto demora muito tempo.
E tu não vais fazer um produto e amanhã tens um ano e amanhã vais vendê-lo na Target. Altamente improvável. Garante. Portanto, mas eu também não acho que o caminho que nós fizemos foi o caminho único e exclusivamente a fazer. Eu acho que existem milhares de caminhos possíveis para chegar aonde nós estamos hoje. Tanto que outras marcas antes de nós o fizeram de formas diferentes. E está tudo sempre a mudar tendo em conta o contexto. Sei lá, se calhar a maior parte das marcas agora começam numa TikTok Shop, já nem é no Instagram. Ok. E portanto eu acho que existem milhares de caminhos para chegar à Harper. A Harper fez desta maneira. De certeza que há marcas que começam em retalho e depois passam para o digital, de certeza absoluta. Mas para nós foi sempre, ok, vamos começar. Nós, por mero acaso, começámos desta maneira. Eu nunca pensei que vou ter uma marca. Isto começou tipo super random. E depois começámos a perceber, ok, como é que vamos escalar? E vamos escalar, até começámos a perceber, ok, chegou uma altura em que fazer só isto já não é suficiente. Então o que é que nós podemos ir fazer a seguir? E depois na altura acabou por aparecer a Target, como um exemplo de um grande retalhista, uma grande conta B2B. Pronto, e depois a partir daí é sempre ok, o que é que nós temos de ir, o que é que dá para fazer a seguir? Mas não dá para focar mais no canal e acho mesmo que não é a única forma de crescer para esta dimensão. Ok. Uma coisa que tu me disseste é que também dás muita importância à equipa e aos recursos humanos e que das melhores coisas que vocês fizeram olhando para trás, ou que tu fizeste, foi contratarem um CFO a dado momento do vosso percurso. Porquê que isso foi uma decisão tão importante? E quais foram qual foi o impacto dessa contratação? Eu acho que há aqui duas coisas diferentes. Eu acho que... Pronto, isto vem de outra conversa. Ok, há duas coisas diferentes, que é uma, a tua equipa. Se tu tiveres objetivos grandes, tu tens de contratar pessoas que estejam preparadas para os alcançar. Não há hipótese. E isto é o que eu acredito. Eu acho que a nossa equipa, eu acho que há uma coisa que a Harper faz bem, que nós fazemos bem na Hey Harper, que é recrutar. Tipo, a nossa equipa é inacreditável e é impossível nós crescermos sem esta equipa. Sem a tua equipa. Eu não estou em tudo, de todo. E há coisas que eu não sou boa a fazer, pá, e honestamente também não gosto de fazer. Por exemplo, finance é um bom exemplo. Pá, meu Deus, não consigo. Tipo, se tiver, obviamente estou e faço o que é necessário, mas de hoje em dia é muito pouco. E, por exemplo, e aí vais contratar pessoas que te ajudam e que te complementam naquilo em que tu ou não queres fazer ou não és tão bom a fazer. Mas a nível de equipa, se alguém quer escalar uma marca numa dimensão igual ou maior do que a nossa, a equipa é absolutamente essencial para o alcançar. É que não vais fazê-lo sozinho, tu vais ter de estar rodeado de pessoas que são mesmo muito, muito boas e que ou já o fizeram ou que tu olhas e que vês que têm capacidade para o fazer. Porque sabe, eu nunca geri uma marca como a Hey Harper, isto é a primeira vez. E portanto, mas eu acredito que eu tenho capacidade para o fazer, pelo menos nos próximos anos ainda. E tu tens de ter pessoas que tu olhas e pensas, ok, eu vejo esta pessoa a ajudar-me a chegar aos 50 milhões de revenue. E isto é absolutamente essencial, porque tu não vais estar dentro de tudo, não é possível. Portanto, tens de recrutar bem, tens de estar disposto e you get what you pay for, portanto, aquilo que tu vais estar disposto a pagar é o que também vais estar a receber, portanto, isto é essencial que as pessoas percebam, portanto, recrutar bem é essencial para escalar, não há hipótese. E depois, o CFO, aqui é engraçado porque, lá está, porque é uma das coisas que eu talvez seja pior a fazer e tenha menos interesse em fazer. Nós contratámos o nosso CFO, Martins, quando a Harper estava a faturar à volta de 2 milhões. E eu acho que um CFO é importante porque... ok. Ou seja, nós recrutámos o Martins na altura, o nosso CFO, quando nós estávamos a faturar à volta de 2 milhões. Porque houve uma altura, quando eu comecei a Harper, isto é engraçado no início, porque nós estávamos a vender os produtos para aí a 1/3 do preço que nós vendemos hoje, ou menos. Era tudo baratíssimo. E passado 3 meses, apesar de nós estávamos a vender imensas unidades e revenue, é que eu percebi, e onde é que está o dinheiro? Tipo, uma margem baixíssima. Portanto, estar atento a isto é absolutamente essencial. Pronto, que na altura eu não estava, tipo, daquelas learnings parecem tão estúpidos, mas que é tipo, ok, eu estou a vender, mas depois todos os meus custos estão a ter, não estou a ter margem nenhuma. Mas aí na fatura foi mesmo muito no início. Fizemos ajustes de preço e continuámos. E aí conseguimos começar a escalar como deve ser até aos 2 milhões. Mas quando tu chegas a essa dimensão,
Já há muita coisa que, pode ser otimizada, ou seja, todos os teus contratos com os fornecedores que tu tens, e tu falar de shippings e mais não sei o quê, nós fazíamos nós despachávamos as encomendas dos nossos escritórios em Portugal. O Martins, uma das coisas que ele, a primeira vez que ele fez foi pôr tudo em três países diferentes, na Alemanha, nos Estados Unidos e no UK. Renegociações de contratos, aí já começas a ter, a conseguir buscar poupanças interessantes com essa dimensão. Mas aí estamos a falar de uma coisa que tipo, eu era péssima a fazer, não tá mesmo em mim, mas em simultâneo, eu acho que se me perguntasse, ok, nesta dimensão, qual é que achas que é o recrutamento dos recrutamentos mais importantes de fazer quando chegas a essa faturação, é um CFO, porque tu tens as tuas contas completamente organizadas e saberes exatamente o que é que está a acontecer é absolutamente essencial para conseguir escalar de forma segura. Tu tens de saberes exatamente em que é que estás a gastar dinheiro, quais são os teus custos, de onde é que eles vêm, o que é que eles representam, qual é cada conta, ah, qual é a tua margem real, onde é que tu podes mexer, é absolutamente essencial, porque senão podes apanhar uma grande desilusão, porque depois chegas e percebes, ok, mas afinal nós estávamos a subestimar este custo, ou o que é que seja. Eu já vi várias vezes isto a acontecer a empresas com quem nós temos contacto. Pá, e isso destrói negócios. Como é que tu, quando estás a recrutar, como é que tu identificas alguém que é a pessoa que vocês precisam? Aquilo que se chama um A-player para te ajudar naquilo que tu precisas? Atualmente, eu não estou em todos os recrutamentos na Harper, mas eu acho que na Harper nós temos um processo de recrutamento bastante exigente, diria. Na Harper um recrutamento normal tem à volta de 6 fases. Ok. Em que é que consiste? Ou seja, tens uma primeira entrevista que é feita, depende de quem é que está a contratar e de qual é que é a senioridade, se é um júnior, se é um sénior, se é um lead, se é um head. Por exemplo, eu contrato a maior parte dos heads, mas pronto, vamos fazer um júnior. Portanto, a primeira é com o cara que está acima, o seu direct manager. Depois é com todas as pessoas que vão crescendo, que vão estando acima. Ou seja, se for um júnior é o sénior é o lead ou o head. Há sempre um desafio. Apesar de nós todos sabermos que só depois quando trabalhas com aquela pessoa é que tu sabes exatamente como é que vai funcionar. Pronto, e depois depende, há sempre algum C-level, ou eu, ou o Martins, ou o JD, ou vários de nós, dependendo do cargo, que também acabamos a entrevistar essas pessoas. Como é que eu identifico? Ou seja, acho que há aqui várias coisas, que é saberes recrutar sai-te caro, se recrutares mal, não só porque tu acabaste por investir, ou seja, para além de toda a lei de trabalho português, obviamente, quando fazes onboarding daquela pessoa, tu estás a trabalhar com aquela pessoa 6 meses até conseguires perceber, provavelmente. Portanto, aí já é um investimento de tempo, obviamente. Portanto, a partir do momento em é mesmo importante que tu consigas recrutar alguém que as pessoas o melhor possível, que seja um risco quase mínimo, que estejas mesmo muito, muito certo de quem é que vais buscar. E portanto, perceber bem o que é que nós queremos, qual era o tipo de pessoa que funcionava, garantir que há várias pessoas que vão estar a trabalhar com aquela pessoa que, ok, há ali uma química, que há várias pessoas, ok, se há alguma red flag, ok, se eu tenho alguma red flag, então eu peço a um Martins ou a um JD para fazer uma nova entrevista para ver, assim, estes circlebacks todos, para ver se, ok, tipo, validas, não validas, há este risco, não há este risco. Pá, se estivermos a falar de um cargo, um head, os nossos heads, quer dizer, na realidade, só o Paulo é que não é português, quer dizer, temos o Caio que também é brasileiro, mas a maior parte são portugueses, mas nós já tivemos cargos que pessoas tivemos para recrutar que vêm e nós voamos, tipo, sei lá, antes de recrutarmos o Paulo, nós voámos para Portugal para ter uma entrevista depois presencial e passar um dia com todos nós e com as várias pessoas que ia trabalhar. Portanto, quando nós recrutamos alguém, nós queremos mesmo ter a certeza absoluta e investimos mesmo muito tempo para garantir que essa pessoa faz o melhor fit possível connosco. Okay. E a vossa equipa está maioritariamente em Portugal? Sim, a nossa equipa está toda em Portugal. E tu sentes que é tendo em conta que vocês estão a investir muito no mercado americano, tu sentes que é uma desvantagem não ter equipa lá? Imaginas a ter que estabelecer uma equipa lá, tu própria teres que ir para os Estados Unidos? Ou seja, eu acho que é um passo possível, especialmente quando tu começas a trabalhar em momentos que lidem com a cultura deles. Por exemplo, universidades.
Nenhum de nós anda nas universidades dos Estados Unidos. Ou seja, se eu quiser trabalhar, que for uma coisa para escalar, por exemplo, é um projeto que é um bom exemplo de como beneficias, quem gera este projeto beneficia de ser alguém que conhece a cultura. Porque nós temos uma layer muito superficial daquilo que nós sabemos que é a forma como a cultura das universidades nos Estados Unidos. Que vemos através, se calhar, de séries ou de pesquisa, ou o que seja, mas é muito limitado. Portanto, se calhar, se tu quiseres mesmo escalar à séria e fazer coisas que sejam mesmo dentro das comunidades, então, muito provavelmente, vais precisar de ter alguém que esteja lá, ou que pelo menos já tenha, ou que tenha estudado lá, Uhum. ou que seja americano, ou por aí fora. Mas ainda não sentimos essa necessidade. Mas eu acho que é possível, principalmente, lá está, pode ser um dos momentos em que tu percebes que, ok, para eu dar o próximo salto de crescimento, visto que os Estados Unidos são um mercado tão grande, ok, eu tenho que ter alguém de lá. Mas ainda não, mesmo trabalhando com a Target, ainda não sentimos, ou seja, nós vamos lá 2 vezes por ano, à Target, mas ainda não sentimos que seja uma coisa que seja determinante. Ok. Tu disseste uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi que a Harper, apesar da dimensão toda que tem, dá-te zero ansiedade. Não houve momentos de muito stress, ou apesar desses momentos de muito stress, tu consegues manter-te calma e tranquila? Pá, imagina, primeiro, lá está, se tu te confiares na tua equipa, e se tiveres uma boa equipa, é um grande tranquilizador. Isso para mim é certo. E depois, a Harper dá-me efetivamente pouca ansiedade, ou aprendi a geri-la, não sei. E eu acho que é um ótimo estado emocional para se estar. Principalmente quando nós temos esta dimensão, porque significa que tu consegues estar num estado em que tu consegues tomar decisões de forma calma, que é a melhor forma de tomar decisões e que não sejam precipitadas por momentos de stress ou períodos específicos. Portanto, o facto de eu conseguir gerir, para mim é importante porque faz com que eu consiga estar sempre tranquila a tomar decisões e lá está, como são decisões que só têm impacto daqui, muitas das que eu tomo atualmente só têm impacto daqui a um ano e tal, tu não podes estar sempre a pôr tudo em causa e portanto estar nesse estado emocional. Pois não sei, é uma coisa que tá dentro de mim, é tipo, o que eu penso sempre quando eu me pergunto porque é que a Harper me dá pouca ansiedade é porque, sei lá, de tudo o que acontece eu penso no pior, ok, qual é o pior cenário disto acontecer? E eu estou confortável com 99% dos cenários, dos piores cenários possíveis. Talvez porque eu também tenho o belief total de que no matter what nós vamos dar a volta. Pá, é uma coisa que eu tenho mesmo dentro de mim, que é tipo, eu acredito que em 99% das situações nós vamos conseguir dar a volta. E portanto, raramente é uma coisa que me causa ansiedade daquela de, oh meu Deus, o que é que vai acontecer? Não me acontece. Tu fazes mesmo uma lista de piores cenários possíveis e 100%. ok, E é uma pergunta que eu faço, qual é o pior cenário que pode acontecer? É este. Ok, lidamos com ele. ok. Raramente é um cenário, qual é o pior cenário? Assim, o mais catastrófico é a Harper ir à falência. Improvável. Bem, até chegarmos lá, improvável. E talvez seja o pior cenário. Portanto, todos os outros é tipo mais para a direita, mais para a esquerda. Conseguimos lidar com isso. E houve assim alguma coisa inesperada no último ano, porque suponho que acontecem coisas que não estás à espera de todo e que depois têm que lidar com elas. Houve assim alguma coisa completamente inesperada? Ou seja, eu acho que aí nós, que se calhar tenha tido este impacto todo, talvez tenha tido assim um impacto que nos abanou um bocado, foi obviamente as tarifas impostas pelo Trump no ano passado. Aí, pá, aí tem um impacto brutal no teu negócio. Porque basicamente isto começou no início do ano e as tarifas são um bom exemplo de como é essencial as tuas finanças estarem organizadas. É um bom exemplo. Ou seja, as tarifas, antes de todas as marcas que estão na Europa, a maior parte delas tinha fulfillment centers onde? No Canadá. Porque a lei, os Estados Unidos têm um acordo com o Canadá com os de minimis e até um valor, acho que era 800, agora também não quero estar a dizer errado, $800, não havia taxas, despesas de importação. Ok. Pronto. E o teu P&L está montado para isto. Está montado para são estes os custos. E de repente vem o Trump e diz-te: olha, os de minimis vão acabar e vão ser impostas X taxas à China. Então, de repente,
isto abala completamente lá está, o teu P&L, porque tu passas a ter tarifas que nem sequer estavas a. Vai ao teu custo ou à tua margem, vai à tua margem que tu não estavas a considerar. Pá, e que isto destrói empresas, de facto. E, portanto, aí foi uma situação em que tu viste duas coisas, que é, ok, de repente, isto come-te completamente a margem nos Estados Unidos e põe-te em causa o teu business nos Estados Unidos, e em simultâneo também foi ali uma altura em que teve muito impacto no poder de compra dos consumidores, ou seja, estava em baixo, estava muito caro adquirir customers e epá, as conversões estavam terríveis, estava ali um ambiente estranho. Tanto que eu fiz um all hands, as coisas estavam tão difíceis que eu fiz um all hands em que, ok, nós estamos sempre a pensar como é que vamos crescer. Como é que vamos crescer? Como é que vamos crescer? Pá, e eu lembro-me de ter feito um slide que eu, passado uns meses, estava a ver, quando já estava tudo calmo, estava a ver que é tipo, tu és ridícula. Porque eu fiz aquele slide a pensar, dizia única e exclusivamente, nos próximos meses o nosso objetivo não é crescer, não é nada, é sobreviver. Mas aquilo, foi uma altura mesmo muito, muito caótica. A nível de tudo, quer a nível operacional, quer a nível de revenue, e é nesses momentos que te testa. Mas mesmo assim eu estava tipo, estás calma. Porquê que estás calma? Porque, ok, a primeira coisa que vais fazer é qual é que é o impacto real nas tarifas no nosso P&L. E por isso é que é tão importante tu teres tudo tão organizado, porque se de facto isso estiver bem feito, tu estás a lidar com a verdade e depois tu consegues tomar decisões com a verdade. E então aquilo que nós fizemos aí é tipo, ok, tens o teu P&L, tendo em conta o que é que se está a passar, porque depois quais são os cenários? Estava volátil a quantidade de tempo que tu ias ter as tarifas, a percentagem da própria tarifa, que são tudo coisas que tu não sabes, que influenciam. Vai ser 6 meses, vai ser 3 meses, vai ser 8%, vai ser o quanto? E, portanto, tudo isto impacta completamente as tuas margens. E aí, nesse momento é que tu estás a fazer, ok, bora criar cenários de, ok, qual é que é um worst case scenario, qual é que é um cenário que é razoável, qual é que é um cenário positivo. Pá, Kate, mesmo um cenário realista, tipo, a forma como nós temos isto atualmente, a única forma de fazer isto é cortar budgets. Ok, então bora cortar budget. E quando cortas budget, libertas cash. Ok, e aí aguentas mais X tempo, mas aqui estás, ou seja, aqui foi um momento de teste grande e também é um momento em que mostra que lidar com a verdade e ter tudo tão organizado, e no meu caso, ela está para mim a importância de ter um Martim, uma pessoa que eu confio tanto a trabalhar connosco, é que depois tu consegues tomar decisões em que tu confias muito no que está a acontecer. E quando tu confias nisso, depois consegues libertar espaço mental para pensar, ok, então e agora como é que eu vou sair desta? O que é que vou fazer a seguir? Já tens aquilo. É assim que o cérebro funciona. Tu há bocado disseste que vocês tinham 2 fulfillment centers nos Estados Unidos. Foi Foi- nessa altura que foi. vocês passaram do Canadá para os Estados Unidos? Exatamente. Ok. Portanto, cortar budgets, mudar os fulfillment centers, houve mais assim medidas Cortar grandes. budgets, mudar os fulfillment centers, negociações com os contratos à China. Pronto, assim, essas foi que eu me lembro top of mind. Ok. Bem, cortar budgets é, por exemplo, sei lá, nós temos. Vai de várias coisas, vai desde budgets de photoshoots, budgets de, sei lá, plataformas com quem nós tínhamos contratos. Há plataformas que nós temos que nos custam 20 mil euros ao ano, por exemplo. O que é que podemos cortar? Pronto, e libertas cash para te aguentar mais um tempo. Mas aí é importante que tu saibas exatamente o que é que está a acontecer, com a total verdade. Tu, no dia a dia, tu tens noção que criaste uma coisa que é gigante? Não. Ou seja, eu tenho mais essa noção quando eu me ponho tipo, a imaginar, ok, se esta pessoa me dissesse que entrou na Target ou que fatura que nós faturamos, eu ficava tipo, oh meu Deus! Mas quando sou eu é tipo, ok, bare minimum, o que é que vamos fazer a seguir? É ridículo, mas às vezes não tenho noção de tudo. E tu tens um objetivo em mente? Ou é crescer o máximo possível? Ou tu tens uma ou um conjunto de coisas em mente que tu gostavas de atingir? Tenho algumas coisas, tipo, se calhar números concretos, porque bem, não acho que sejam assim tão relevantes, mas há ainda imensa coisa que acho que há tanto espaço ainda para crescer e para outras metas, tipo aumentar os retailers com quem nós trabalhamos, ainda aumentar, explorar a área de desporto e provavelmente tentar conseguir, sei lá, estamos a falar de 5 sonhos maiores,
não num número tangível, que também o tenho, mas acho que não é tão interessante de ser partilhado. Mas, sei lá, conseguir um contrato com um atleta monumental, ter algum impacto no desporto feminino. Há aqui várias coisas que eu acho que nós ainda podemos. Que há muito espaço ainda para fazer. Para sonhar ainda. Ok. E tens alguma dica para alguém que nos esteja a ouvir que tenha ou queira ter um negócio de e-commerce, ser empreendedor? Tens alguma dica que queiras dar? Pá, eu acho que se eu for pensar, se eu fosse dar uma. Se eu fosse pensar numa ótica de se eu fosse investir em alguém, o que é que eu procuraria? O que é que eu achava que era importante? E se eu não fosse investir numa determinada pessoa, qual era o conselho que eu dava? Acho que há aqui duas coisas que são importantes, que é, a primeira coisa é começar, porque a maior parte das pessoas nem sequer começa. A maior parte das pessoas nem nunca tem sonhos, tem ideias, mas nunca as executa. Por variedíssimas razões, muitas das vezes porque acha que é necessário ter um produto perfeito, ter uma embalagem perfeita, ter um conjunto de situações perfeitas. Não é, tipo, de todo. Quando nós começámos a Harper, era tudo tão amador que que parecia que vinha tudo do AliExpress ou da Shein. E não vinha, vinha da minha casa da ajuda. E portanto a maior parte das pessoas nem sequer começa, e portanto começar é o primeiro passo. E depois há milhares de boas ideias, há pessoas extremamente inteligentes, há toda esta parte, mas eu acho que se eu fosse pensar naquilo que é uma das qualidades mais essenciais para sobreviver e crescer um negócio, é resiliência. Porque resiliência, basicamente, porque a verdade é, mesmo que tu descubras como é que vais vender algo e que isso esteja a funcionar, eu posso-te garantir que alguma coisa má vai acontecer. Mas isso é certo, tu nunca vais estar num estado de estar sempre a crescer e sempre tudo a funcionar. Alguma coisa vai correr mal, vais-te esquecer como nos aconteceu no passado, vais-te esquecer ou vais calcular errado o stock do teu best-seller e ele vai ficar out of stock durante 2 meses. Sei lá, vai acontecer uma coisa imprevista, completamente imprevisível, que não consegues controlar mesmo, nomeadamente as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Portanto, vai acontecer alguma coisa que te vai impactar. E a resiliência é a tua capacidade de estar um período de tempo, que pode ser uma semana como pode ser um ano, num estado de incerteza. E conseguires aguentar-te até que tu chegues ao outro lado. Pá, isto é absolutamente essencial. Daí de eu dar a dizer há um bocado que eu não tinha ansiedade de ser positivo, porque isso faz com que tu consigas aguentar neste espaço de tempo, mais tempo. E é aí que às vezes tu vais demorar um ano, às vezes vais demorar meses, até conseguires dar a volta, que é, ok, não estamos a conseguir crescer. Ok, conseguires manter-te calmo e não entrares em pânico e pensar, ok, o que é que eu vou fazer a seguir? O que é que, por exemplo, no caso das tarifas, ok, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos libertar cash? Como é que nós podemos ir buscar outra forma de melhorar a margem, visto que as tarifas nos passaram a comer? Ok, como é que nós podemos negociar com os nossos fornecedores na China? Fazeres tudo isso durante esse período de tempo de total incerteza e que não sabes o que é que vai acontecer, é absolutamente essencial. É a tua capacidade de não desistir. E isso aí eu nem sei se isto se ensina, honestamente. E isso acho que vai fazer toda a diferença no sucesso. Mas achas que é uma coisa que já nasce com as pessoas ou que se ganha? Sendo que achas que não se ensina? Pá, não sei. Eu acho que tinha isso dentro de mim. Acho que o facto de, sei lá, eu trabalhar com a minha terapeuta também há muitos, muitos anos também me ajuda a criar coping mechanisms, sem dúvida. Pá, eu acho que tu podes melhorar completamente. E também a confiança que tu vais tendo, porque a partir do momento em que estás há 7 anos a fazer isto e também já passaste por tanta coisa, começas a perceber que, ok, eu sou capaz. Mais tarde ou mais cedo eu sei que vou encontrar uma forma de dar a volta. Portanto, a experiência também te traz este nível de resiliência. Mas há pessoas que lidam melhor com a incerteza do que outras. Sinceramente, não sei. Eu tento impor isso e passar isso para a minha equipa. Há pessoas que lidam bastante bem, há outras piores, mas também, pronto. Mas eu acho que há alguém que seja founder mesmo, em que está tudo em ti, tipo, tu entras em pânico, toda a gente vai entrar em pânico. Isto é tipo os pilotos dos aviões. Se o piloto que está a levar a algum lado ele entra em pânico, tu não vais entrar em pânico. Tu não podes entrar em pânico, toda a gente entra.
E, portanto, a tua capacidade de te manter calma em situações que têm um risco elevado é essencial. Ok. Catarina, adorei esta conversa. Muito obrigado Obrigada. por teres vindo e mais uma vez muitos parabéns. Obrigada, Chico. Adorei.